Então você está nadando no fundo do mar a 3 quilômetros de profundidade. Não me pergunte como, só imagine como. Está frio, a pressão é intensa e não há peixe algum por perto. Aí você vê uma coisa verde brilhante. É um tubarão charuto. Seu pescoço brilha na escuridão para atrair peixes e outros petiscos gostosos. Nem parece um tubarão. Ele é pequeno, do tamanho de um gato. Tem pele marrom e olhos grandes e verdes. Mas as aparências enganam. Toda noite esta criatura sobe até a superfície à procura de grandes tubarões brancos, baleias e até espadartes. Se olhar mais de perto, você verá uma boca redonda com um monte de dentes afiados lá dentro. Além de servirem para morder, eles funcionam como uma espécie de serra. O nome vem do formato arredondado de sua mordida, que é parecido com uma queimadura de charuto. Esse peixe cortador de biscoito, como é chamado em inglês, já chegou a atacar submarinos. Dá para imaginar? Nosso próximo animal é do tamanho de um carro. Apenas 100 indivíduos dessa espécie já foram vistos, mas se você encontrar com um, jamais se esquecerá dele. Ele tem uma bocarra, uma boca enorme mesmo, tipo a minha. É o tubarão boca grande. Você cabe facilmente dentro dela se estiver encolhido, mas o bicho não é perigoso, pelo menos não para os humanos. Ele se alimenta nadando por aí de boca aberta, filtrando plânctons e outras delícias do mundo submarino. Esse tubarão tem órgãos especiais dentro da boca que brilham, atraindo pequenos crustáceos. Ele nada nas profundezas do oceano, na total escuridão, e nem precisa de creme dental para ter um sorriso brilhante. O tubarão-raposa também tem uma parte do corpo que é enorme. A cauda, quase do tamanho do próprio animal. E parece uma hélice de helicóptero. É um dos poucos bichos que caçam usando a cauda. Ele se aproxima silenciosamente de um cardume e começa a balançá-la. Isso assusta alguns dos peixes, o que é exatamente o plano. Quando está em apuros, ele também pode usar essa cauda para se defender. A melhor parte desse tubarão é que não ataca humanos. O tubarão-anjo. Suas nadadeiras são parecidas com asas, mas não se engane, esse animal é mais fera do que anjo. É achatado como as arraias, e a pele é coberta por estampas que o ajudam a se camuflar no fundo do mar. Por causa desse disfarce, os mergulhadores às vezes encostam nele acidentalmente, o que é muito perigoso. Ele é rápido e tem mandíbulas poderosas. Mesmo assim, ainda prefere o sabor dos peixes pequenos em vez do seu. O tubarão-chifre tem 2 cumes altos acima dos olhos, que parecem chifres. Ele certamente é o avô do mundo dos tubarões. Não é agressivo, nada bem devagar e fica acordado até tarde quase todas as noites. Suas 2 comidas preferidas são ouriços do mar e crustáceos. Ele movimenta as barbatanas no fundo do mar, como se tivesse patas. Mas não subestime esse senhor, que tem uma das mordidas mais fortes entre todos os tubarões. Ele precisa de dentes fortes para quebrar as cascas de suas refeições noturnas. E se alguma coisa tentar atacá-lo, veja só o que acontece. O bicho tem espinhos afiados em suas barbatanas. O prêmio de tubarão mais feio do mundo vai para o duende. E ele merece, tá? De fora já parece meio estranho e é do tamanho de uma moto. Ele tem uma cauda comprida e um nariz bastante comprido também e vive nas profundezas do mar. Adora comer lulas. Não é tão veloz quanto seus parentes, mas é mais sorrateiro. O bicho tem uma técnica secreta bem bizarra para capturar lulas. Nada atrás delas, quase as captura, se aproxima cada vez mais. Mas elas não desaceleram de jeito nenhum. Coitado do tubarão duende. Parece que hoje não haverá almoço. Mas aí, ele abre a boca. A mandíbula é presa a dobras de pele, então ele pode jogá-la literalmente para fora da boca. E lembremos que é um tubarão, então aqueles dentinhos são bem afiados. Esse alcance maior o ajuda a capturar a presa, e quando a refeição acaba, ele põe a mandíbula para dentro da boca de novo. Esses tubarões foram vistos muitas vezes no litoral do Japão e receberam o nome por causa dos duendes dos mitos e contos de fadas japoneses. Só existe uma coisa mais legal que o tubarão ninja, o tubarão lanterna ninja. Imagine que existe um tubo no qual você possa deslizar até chegar ao fundo do mar. Lá é super escuro e não dá para enxergar nada. De repente, um ponto brilhante se move ao longe. Ele se aproxima vindo em sua direção. É uma cabeça azul brilhante e, pior, parece que não há um corpo preso a ela. O tubarão lanterna ninja tem pele negra, então é quase invisível na escuridão. Ele é do tamanho de um braço humano, mas seus dentes pequenos e afiados não são brincadeira. Ninguém sabe ao certo por que esse animal brilha.
Talvez para atrair peixes gostosos? Outra teoria diz que usa essa luz para se comunicar com seus amigos. Ele tem amigos? Tubarão martelo. Esse peixe feroz pode pesar até meia tonelada. Vive nas águas tropicais do mundo todo e está entre os tubarões mais fáceis de identificar. Os olhos ficam mesmo nas laterais da cabeça de martelo. Isso significa que consegue enxergar em quase todas as direções. Ele tem até músculos especiais no pescoço que possibilitam levantar e abaixar a cabeça, só para enxergar um pouco melhor. Sabe qual é a comida preferida dele? Arraias. Aquelas criaturas achatadas que nadam no fundo do mar e que se camuflam para serem confundidas com areia e pedaços de rocha. As arraias conseguem sobreviver se misturando ao ambiente ao seu redor, passando despercebidas pelos predadores. Mas os olhos do tubarão martelo enxergam tudo. Os grandes tubarões brancos, o martelo e outros vivem cerca de 25 anos. Mas tem um que pode curtir muito, muito mais a vida. O da Groenlândia consegue ficar por aí de 300 a 500 anos. Ele habita mais os oceanos Atlântico Norte e Ártico. E adora nadar nas profundezas, onde é escuro. Então ele usa o nariz para farejar comida. Como passa muito tempo lá embaixo, deu um jeito de se adaptar à forte pressão. Trata-se de um dos peixes mais antigos, mais lentos e maiores da Terra. Imagine só, navegar pelo Ártico e ver um desses tubarões se movendo devagar pelas águas geladas. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. A maioria dos tubarões é onívora. Eles podem caçar golfinhos, outros tubarões, caranguejos, ouriços do mar, peixes menores ou até maiores, cachorros quentes. Eu tava brincando sobre o cachorro quente. Mas o tubarão de pala é um pouquinho diferente. Ele come algas em praticamente metade de suas refeições. Na verdade, é parente do tubarão martelo, só que a cabeça se parece mais com uma pá. Se você vir esse outro carinha nadando por aí, pode até confundi-lo com uma cobra d'água ou com uma minhoca gigante. O tubarão cobra gosta de nadar bem no fundo do oceano, assim como muitos de seus parentes. Quando está perseguindo alguma presa deliciosa, se movimenta igual a uma cobra. E como elas, eles gostam de engolir as presas de uma vez só. Mas não é por falta de dentes. Ele tem cerca de 200 fortes e bem afiados. O tubarão serra tem o nariz comprido, achatado e todo espinhoso. Esses dentes que ficam no nariz nunca param de crescer. Cada um deles é equipado com receptores elétricos para ajudar o animal a sentir peixes que estão por perto, como se fosse o radar de um navio. Quando o jantar está por perto, o animal nada para cima e ataca com seu nariz, o balançando como se fosse uma espada. Enquanto isso, você não terá tempo nem de piscar se esse cara flutuar aí perto. Viu ele? E agora? Conheça o tubarão mais rápido do mundo, o Anequim. Ele consegue nadar a uma velocidade de até 55 km por hora. Isso não parece tão veloz na Terra, mas dentro d'água é rápido. É mais lento que um guepardo, mas mais ligeiro que a maioria dos cachorros. É um animal de sangue quente, o que é super raro para um tubarão. Isso ajuda a nadar em lugares frios e distantes, onde um tubarão comum simplesmente não conseguiria sobreviver. O espadarte nada ainda mais rápido. Ele consegue chegar a 90 km por hora. Embora não seja um tubarão, ainda assim é uma criatura incrível. Em uma corrida, o espadarte certamente ganharia o primeiro lugar. E não é só veloz, é engenhosamente veloz. Ele tem uma glândula perto do nariz que bombeia um óleo especial que se espalha e sai através de buracos minúsculos. E é a prova d'água, o que permite que o espadarte deslize pela água em alta velocidade. Ei, vamos dar um mergulho profundo nas águas do oceano para ver quais destes animais assustadores são nossos amigos. Estamos nadando nas águas tropicais da ilha Nanuia, Palavo, perto de Fiji. Tá vendo essas criaturas gigantes do tamanho de um fusca? São as arraias jamantas. Elas têm caudas compridas que parecem chicotes e corpos grandes e achatados. Há duas espécies delas, a jamanta de Recife e a oceânica. Ambas pertencem à mesma família dos tubarões, mas só têm dentes pequenos na mandíbula inferior e se alimentam de zooplânctons, peixes bem pequenos e crustáceos. As arraias jamantas são animais sociáveis e gostam das pessoas. Se você as deixar se aproximarem, nadarão ao seu redor para observá-lo, mas nem se dê ao trabalho de persegui-las. Elas são nadadoras super rápidas. Elas também são chamadas de manta e morcego do mar.
E de todos os seres marinhos, são os que possuem os maiores cérebros, em comparação ao tamanho de seus corpos. Essas criaturas conseguem se reconhecer de frente para um espelho. O Semicócifus reticulatus é o próximo. Apesar de sua feiura, é um dos peixes mais simpáticos que habitam as águas rasas do Japão, China e Coreia. Ele tem protuberância na mandíbula e na cabeça e gosta de se esconder em sua anêmona. Geralmente fica com medo de sair de lá, mesmo com seu 1 metro de tamanho. Um desses carinhas fez amizade com um mergulhador japonês 30 anos atrás. O homem reparou que o peixe estava ferido e o ajudou a se recuperar. O mergulhador trabalhava como cuidador de um santuário shintoísta que ficava embaixo do mar e hoje chama o peixe batendo em um sino submerso. Agora vamos nadar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. Embora seja mesmo um tubarão, ele tem muitas coisas em comum com as baleias. É um animal que consegue viver até 100 anos, mas seu cérebro é minúsculo. O tubarão-baleia é indiferente aos humanos. Na verdade, não está nem aí para os animais que não consegue comer. E, ao contrário de outras espécies de tubarões, não vai morder você. Ele se alimenta por filtração. E apesar de possuir 3.000 dentes, não os utiliza. A boca é enorme, tipo a minha, mas a garganta é do tamanho de uma moeda. Em seguida temos o peixe-lua, que não tem cauda e parece ter sido partido ao meio. Suas barbatanas são grandes e se você as vir acima da superfície da água, pensará que é um tubarão se aproximando. O peixe-lua mergulha nas profundezas do mar para que outros peixes esfoliem sua pele e removam os parasitas. Assim que esse serviço é feito, ele volta para a superfície para tomar sol. É um comilão. Se vir você na água, se aproximará e o observará. Em um dia estará comendo na palma da sua mão. Este animal parece estar sempre sorrindo. É o golfinho nariz de garrafa. É uma das criaturas marinhas mais sociáveis do mundo e viaja em grupos. Esse golfinho gosta de brincar, caçar, cuidar de seus filhotes e de ajudar outros membros da comunidade. O nariz de garrafa nada muito bem e alcança velocidades de até 30 km por hora. E, geralmente, vai para a superfície para respirar através do buraco que tem na cabeça. Também é um ótimo comunicador e envia mensagens para seus amigos. Utiliza a ecolocalização para navegar e encontrar comida. Quando vê pessoas, age com muita simpatia, tanto que baixa a guarda, o que acaba tornando vulnerável a predadores, como tubarões. Partindo para a costa do Pacífico, vamos nos deparar com algumas baleias cinzentas. A pele delas é coberta por parasitas e outros organismos que fazem com que seus focinhos pareçam pedaços de rocha. Precisamos ser legais com elas primeiro, que podem atacar um barco grande, navio ou até uma embarcação maior se sentirem que seus filhotes estão correndo perigo. Geralmente são simpáticas e não se importam com a aproximação de pessoas. Em alguns casos, até chegam perto de barcos pequenos e deixam os humanos tocá-las, embora a lei exija manter distância delas. Se uma baleia cinzenta quiser se aproximar, o fará, mas caso se sinta ameaçada, agirá com agressividade. Agora vamos ver um peixe que tem uma ferramenta na cabeça. É o tubarão-martelo. O crânio dele o ajuda a caçar. Seus olhos ficam na borda da cabeça do martelo, o que lhe permite ter uma visão vertical de 360 graus. O problema é que tem um ponto cego bem na frente do nariz. A cabeça é como um detector de metal. A maioria das coisas que ele quer fica abaixo da superfície da areia. Então, mergulha a cabeça gentilmente nela para desenterrar o que estiver lá. Ele pode ser visto em águas temperadas e tropicais, tanto no litoral quanto em alto mar. Geralmente anda em grupos e costuma ser inofensivo para banhistas e mergulhadores. Mas já aconteceram alguns casos em que ficou agressivo. Mas antes de atacar, o animal dá vários sinais de alerta para que os mergulhadores saibam que ele não está em um bom dia. Temos também uma criatura menor, o leão marinho. Ele é um pouco traiçoeiro. É brincalhão, agressivo, arrogante, inteligente e, acima de tudo, curioso. Os leões marinhos não conseguem respirar debaixo d'água, mas podem mergulhar a quase 300 metros de profundidade e ficar um tempão sem respirar. Antes tomam muito ar e, assim que mergulham a cabeça na água, as narinas se fecham. Se virem humanos na praia, ficarão longe e esperarão que eles saiam. Os espécimes selvagens não são simpáticos com ninguém, principalmente caso se sintam ameaçados. Só é seguro ter contato com os que foram treinados em cativeiro. As baleias belugas vêm a seguir. Elas são brancas, com cabeças grandes e estão entre as criaturas mais sociáveis e barulhentas que existem. Suas bocas têm cantos arqueados, que dão a impressão de que estão sorrindo.
As belugas nascem com a cor cinza escura e levam 8 anos para ficarem brancas. E são capazes de mudar o formato de suas cabeças soprando ao redor dos seios nasais. As belugas adoram os humanos. Quando fazem amizade com alguém, não querem mais ir embora. Embora sejam animais selvagens, confiam muito nas pessoas. Os biólogos marinhos recomendam manter distância para a segurança delas. Você já ouviu falar sobre os bois do mar? Sim, são os peixes boi. Alguns são encontrados em rios e outros no mar. Embora sejam grandes, geralmente ficam nas águas rasas do litoral, mastigando ervas marinhas, folhas e algas. Os peixes boi colocam a cabeça para fora d'água a cada 4 minutos para respirar, mas conseguem prender o fôlego por mais tempo. Eles nadam devagar e, embora não sejam tão inteligentes quanto os golfinhos, conseguem identificar cores. Esses carinhas são gigantes simpáticos e gostam de se aproximar dos humanos em busca de cordialidade. Em seguida temos o tubarão-elefante, que é o segundo maior tubarão do mundo. Sua boca é sua característica mais impressionante, igual a minha, já que aberta, ela atinge mais de 1 metro de largura. Tá, você venceu. Esse animal tem uma aparência intimidadora, mas apesar do tamanho é inofensivo para os humanos, e até nada com mergulhadores. É muito sociável e pode formar grupos de 100 indivíduos, e fica perto da superfície da água, se alimentando dos plânctons. Além disso, tem um monte de dentes que não usa. Você sabe qual criatura consegue cantar músicas altas durante meia hora? Algum cantor famoso? Na verdade, é a baleia jubarte. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ela faz esses barulhos e uivados. Pode ser algum tipo de comunicação para atrair parceiros para o acasalamento. Você a verá perto de litorais se alimentando de comidas minúsculas, e ela usa a cauda para impulsionar o corpo através da água. As baleias jubartes são menos simpáticas do que as cinzentas, pois são muito cautelosas. Mas são as heroínas do oceano. Tentam salvar outros animais de orcas. Especialistas dizem que elas são capazes de tomar decisões rápidas e de solucionar problemas. Houve um caso em que uma baleia jubarte pulou na frente de um biólogo para salvá-lo de um tubarão-tigre. Agora vamos tentar ver um especialista em disfarces. O polvo do Recife do Caribe. Suas células coloridas o ajudam a se misturar à textura da areia e das rochas do fundo do mar. Mas esse polvo é solitário, prefere andar por aí sozinho. Essa criatura é minúscula, atingindo no máximo 13 centímetros, com braços do tamanho do pé de uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dele, ele ficará azul para alertá-lo de que está se sentindo ameaçado. Embora seja confiável, é melhor manter a distância para não o irritar. Um animal esquisito anda por aí como se fosse um aspirador das profundezas escuras do mar. Estou falando do porco do mar. Ele ganhou esse nome por causa de seu corpo rosado, que cabe na palma da sua mão. Ele não nada, fica apenas vagando por aí no fundo do mar. Suas pernas são formadas por 5 a 7 pares de pés em forma de tubos, com tentáculos ao redor de suas bocas, para mexer na lama em busca de alguma carniça para comer. Eca! Como é muito vulnerável, possui um veneno na pele para protegê-lo de predadores. Se você encontrar um, ele será bem simpático, mas se quiser mantê-lo em cativeiro, precisará de um tanque muito, muito profundo mesmo. Por falar em criaturas marinhas gosmentas, aqui está a carambola do mar. Trata-se de um animal simpático que gosta de nadar perto da praia em noites quentes de verão. Há 2 tipos de carambolas do mar, uma com tentáculos e outra sem. É comum vê-las à noite, já que brilham no escuro iluminando as águas. Uma delas é a groselha do mar. Na areia, ela parece uma gota transparente de gelatina e cabe em uma colher de chá. Ao contrário das águas vivas, as carambolas do mar não queimam a pele, pois não têm células urticantes. Por isso é seguro nadar perto delas. Ok, foi assim que tudo começou. Você é acordado por um som estranho, mas não é o alarme. São 5 horas da manhã. Depois de alguns segundos, dá pra perceber que o som estranho foi uma batida na janela. Mas você mora no 12º andar. Quem ou o que pode estar batendo? Limpadores de janelas? O seu é um prédio de apartamentos comum, não um arranha-céu com escritórios. As batidas estão ficando mais fortes. Você reúne coragem e vai até lá. Pega a cortina e abruptamente a puxa para o lado. E o que vê é fantástico. Pequenos peixes voando ou flutuando do lado de fora. Milhares deles. Um cardume de sardinhas subindo direto para o céu. Algumas batidas na janela quando passam. São tantos peixes que não dá para ver o que está acontecendo lá fora.
Mas quando o último passa voando, a imagem completa se abre diante de seus olhos. Peixes grandes e pequenos estão voando entre as casas. Os polvos cortam o ar com seus tentáculos em uma nuvem de chuva. Uma enorme baleia vaga lentamente em direção ao horizonte. Acima do telhado de uma casa próxima, 2 tubarões perseguem 4 leões marinhos. Um vizinho acena. Ele segura uma vara de pescar na janela e espera o peixe morder a isca. Uma excursão? Não, um bando de golfinhos passa voando lá fora. Eles assobiam alegremente, como se estivessem cumprimentando. O que está acontecendo? Você liga a TV. Todos os canais estão falando a mesma coisa. As criaturas marinhas aprenderam a voar, deixando o oceano enchendo o ar. Todos os voos no mundo inteiro foram cancelados. E os navios de pesca estão ociosos nos mares, oceanos, lagos e rios. E ninguém sabe o que aconteceu. Você se veste e sai. As tartarugas marinhas rastejam pelo chão. Elas se agitam, batem as barbatanas e se erguem no ar. Um bando de camarões passa voando ao seu lado. O oceano perdeu a gravidade? O que aconteceu com toda a água? Você mora em uma cidade portuária, perto do mar, então decide ir até a praia. Ao chegar, vê que a água está calma. A gravidade parece estar intacta, mas as criaturas do mar continuam alçando o voo. 6 meses depois, as pessoas gradualmente se acostumam com esse novo fenômeno natural. Os peixes ocupam a maior parte do céu. Algumas criaturas marinhas penetram nas camadas intermediárias da atmosfera. Aves menores quase desapareceram com a presença dos peixes predadores no céu. Mas as de rapina, que caçam peixes, ganharam peso. Comeram tanto que não podem mais voar. Gaivotas, albatrozes, águias e pelicanos gordos mal conseguem andar e quase não se sustentam. Os aviões pararam de voar e as viagens de navios se multiplicaram. O ecossistema do mundo está mudando completamente. O oceano fica sem vida. Bactérias, micróbios e vários nutrientes na água se mudaram para o ar. As pessoas adoecem com mais frequência e em algumas áreas fica difícil respirar. Quando chove, milhões de camarões e pequenos peixes caem no chão junto com a água. Muitos mamíferos predadores que se alimentam de peixes começam a morrer de fome. Eles saem para as ruas e cidades em busca de comida. Os cientistas pesquisam as criaturas voadoras e descobrem que, de alguma forma, elas mudaram a estrutura de seus pulmões. Mas como os peixes conseguiram voar ainda é desconhecido. Parece que a natureza simplesmente decidiu empurrar as pessoas para fora de seu ambiente normal. Pescadores constroem balões para pescar no céu. Alguns atletas jogam um laço nas baleias voadoras e as montam como se fossem enormes cavalos. Embora a aterrissagem possa ser difícil, criaturas que antes nadavam apenas nas profundezas do oceano se estabelecem em grandes altitudes. Os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes antes desconhecidas. Das profundezas do oceano, um polvo gigante surgiu. Muitos o chamam de Kraken. Este monstro encontrou um novo lar, bem no topo do Monte Everest. Agora todo mundo está com medo de escalar essa montanha. As criaturas das águas mais profundas alcançam o espaço. Na ISS, os astronautas observam animais incríveis voando, que se parecem com alienígenas vindos de outros planetas, não os seres da Terra. Em algumas áreas, os tubarões descem ao solo para se alimentar. Nesses lugares, as pessoas têm medo de sair. As empresas de pesca compram enormes Boeings e os equipam com redes para pegar peixes no ar. Mas os voos não são mais seguros, especialmente quando uma baleia aparece de repente no caminho. As autoridades impõem toques de recolher em muitas cidades. As pessoas sobem aos telhados e assistem a uma cena incrível à noite. Águas vivas flutuando no ar. Graças à proteína bioluminescente, elas brilham. As estrelas no céu se misturam com as criaturas transparentes de neon. Mas cuidado, há espécies muito venenosas. Algumas pessoas ficaram tão fascinadas com as belas águas vivas que as tocaram e foram parar no hospital. As lulas, assustadas com as novas condições, soltam tinta no ar. Quando muitas fazem isso, a tinta bloqueia a luz do sol. Engarrafamentos enormes aparecem porque enguias elétricas voam pelas ruas e chocam-se com os semáforos. Enquanto toda a humanidade está olhando para o céu, quase ninguém percebeu o que está acontecendo. Em todo o mundo, pessoas com uma anomalia física estranha aparecem em hospitais. Buracos estranhos se formam sob as orelhas. Os médicos não entendem com o que estão lidando. Mas então,
Um dos pacientes pula em um lago e descobre que consegue respirar debaixo d'água. Todas as pessoas estão desenvolvendo guelras. No início, a maioria se recusa a mergulhar, mas os pulmões alterados forçam a fazer isso. Caso contrário, é preciso passar o resto da vida com uma máscara de gás. Algumas pessoas ficam felizes em mergulhar e começar uma nova vida. O corpo humano se adapta às baixas temperaturas e às altas pressões. Há muito trabalho pela frente para criar cidades e infraestrutura, mas as coisas não estão tão ruins. Há mais espaço na água do que na terra firme. Um ano depois, a humanidade começa a migrar totalmente para os oceanos. Mas em vez de uma nova vida, o que se encontra é lixo, muito lixo. Bilhões de toneladas de plástico flutuam na água. A nova casa acaba sendo um enorme depósito de lixo que foi criado pelas próprias pessoas. A reciclagem global de plástico começa em todas as águas. Todos os dias são retiradas toneladas de lixo do oceano. A água está ficando mais limpa. Depósitos de lixo aparecem em terra. 5 anos depois, a água fica mais limpa. As pessoas não vivem mais no lixo. Todo o plástico está na terra. Assim que o problema é resolvido, a humanidade começa a construir cidades subaquáticas. Mas então, todos os peixes começam a cair nos mares e oceanos. Tudo volta ao seu modo de vida normal. As pessoas perdem as guelras e agora estão de volta à terra. As criaturas marinhas vivem em água limpa mais uma vez. Filósofos e cientistas de todo o mundo acreditam que dessa forma, a natureza ensinou a todos uma lição. Entendemos como é viver em um mundo de lixo e como devemos cuidar do planeta. As pessoas estão fazendo um esforço considerável para preservar a natureza do planeta. São construídas fábricas de reciclagem de resíduos. Todo mundo para de usar plástico. A harmonia começa entre o homem e a natureza novamente. Quanto mais fundo você vai, mais assustadores eles ficam. Você está prestes a viajar para as profundezas mais escuras do oceano e verificar se essa afirmação é verdadeira. Será que as criaturas que vivem lá são tão assustadoras quanto as pessoas pensam? Você desce 40 metros debaixo d'água. Preste muita atenção na parte sob suas nadadeiras. Nossa, o que é aquele rosto aterrorizante meio escondido na areia? Esse é o Astroscopus guttatus, conhecido no Brasil como aranhuço. Você pode encontrar esse peixe no Atlântico Norte. Ele se enterra na areia até que uma presa desavisada se aproxime. Então a criatura de pesadelo dispara um choque elétrico no pobre animal e o janta. Você segue descendo para 70 metros sob a superfície. É onde você avista uma criatura colorida e fofa, com não mais que 30 centímetros de comprimento. É o Fringe Head, sarcástico. A princípio, o peixe parece inofensivo. Mas se for provocado... Quando este animal está agitado, ele abre sua boca enorme para se defender de predadores. Essa tática de defesa é um espetáculo de se ver, surpreendente e assustador. Felizmente, o peixe não é uma ameaça para as pessoas. A criatura que você vê a seguir pode viver confortavelmente em águas rasas, mas você a encontra em uma profundidade de 300 metros. Você nem precisa se perguntar por que esse animal recebeu o nome de Game of Thrones Brittle Star. Ao contrário das estrelas do mar, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, esta criatura se move rápido, contorce seus braços longos e flexíveis para ir do ponto A ao ponto B. Seu corpo é protegido por uma cascadura de carbonato de cálcio, da classe Ophiuroidea, do grego ophis, serpente, eidos, forma. São equinodermos minúsculos e cabem facilmente em cantos, rachaduras e pequenas fendas nas rochas. Em uma profundidade muito maior de 600 metros, você se depara com a lula gigante. Por muito tempo se pensou que fosse uma criatura lendária, ao invés de um animal real. Uma lula gigante foi capturada pela primeira vez em 2001, e é exatamente tão grande quanto o nome indica. Os olhos da criatura são do tamanho de bolas de futebol, e a lula em si pode pesar até 270 quilos. Quase 900 metros abaixo da superfície, e você é aterrorizado por outro animal de aparência assustadora. É um pouco vermelho e pequeno, não tem mais do que 30 centímetros. Conforme você se aproxima da criatura, ela parece bastante dócil, ou talvez apenas indiferente. A lula vampira do inferno. Esse é o nome do animal. Parece um guarda-chuva com tentáculos. Ela nem mesmo produz tinta, então é melhor deixá-la em paz. Logo depois disso, a uma profundidade de cerca de 1000 metros, você encontra o tubarão charuto,
ou tubarão cortador de biscoitos. Esta criatura é um parasita. Ele se liga a peixes grandes, golfinhos, baleias e às vezes até a pessoas. Em seguida, usando seus dentes serrilhados, ordenadamente dispostos, arranca pedaços de carne do tamanho de biscoitos. Este animal horrível e brilhante não cresce mais do que 56 centímetros e vive na zona crepuscular do oceano, a uma profundidade de 1.000 metros. A luz se torna algo raro e valioso. Os animais que vivem tão longe da superfície têm que desenvolver características incomuns para sobreviver. Foi assim que o peixe olhos de barril ficou com a cabeça transparente e 2 olhos supersensíveis em forma de barril. Agora, quase como sempre, seus olhos estão apontados para cima, permitindo que o peixe veja a presa em potencial. E você? Quase 1.200 metros abaixo da superfície, você vê algo caído e flácido. O peixe-bolha não tem esqueleto ou músculo. Sua carne gelatinosa permite que a criatura sobreviva à incrível pressão da água. Apesar de sua aparência, o peixe-bolha é um predador de emboscada. Geralmente, ele permanece muito quieto no fundo, esperando por presas desavisadas para atacar. Você vai um pouco mais fundo e identifica uma criatura que parece particularmente medonha. O tubarão-duende detecta a presa com seu focinho. As terríveis mandíbulas da criatura estão presas a ligamentos elásticos. Quando algum animal chega perto demais, o tubarão catapulta sua boca para a frente para pegá-lo. Se sua boca pudesse fazer o mesmo, você seria capaz de comer coisas penduradas a 18 centímetros de distância do seu rosto. Ainda mais profundo do que isso, a 1.500 metros, você nota outro membro da família dos tubarões. O tubarão babado. Parece uma enguia crescida demais, mas suas guelras são forradas com franjas, vermelhas nas bordas. Daí o nome. A boca horripilante da criatura tem 25 fileiras de dentes afiados voltados para trás, 300 no total. O tubarão prefere pairar na água, esperando que sua presa se aproxime. Então ele a ataca como uma cobra. De repente você vê algo brilhar intensamente como uma lâmpada elétrica. Mas depois de se aproximar, você recua horrorizado. A criatura se parece com uma enguia aprimorada, equipada com dentes grandes. Esse é o peixe-dragão de mar profundo, que pode viver a uma profundidade de 1.800 metros. Os processos químicos que ocorrem dentro do corpo do peixe produzem um brilho vermelho assustador. Este brilho é usado para se comunicar com outros peixes. Na mesma profundidade, você encontra outro habitante do fundo do mar. Sua característica mais proeminente é uma boca enorme. Graças a ela, a enguia de gulper pode engolir sua presa inteira. Seu estômago pode se expandir a um tamanho assustador quando necessário. A uma profundidade de 2.000 metros, você se depara com uma criatura de aparência raivosa, com uma vara de pescar na cabeça. É o peixe-diabo negro. O animal tem uma espinha dorsal incomum, embora seja usada apenas pelas fêmeas. Ela se projeta acima de sua boca e tem uma isca na ponta, um pouco de carne luminosa que atrai a presa. Ele tem uma boca tão grande e seu corpo é tão flexível que pode engolir animais com o dobro do seu tamanho. Você está a 2.100 metros de profundidade quando vê outro peixe que brilha no escuro. O peixe-dragão negro é uma criatura astuta. Tem seus órgãos produtores de luz dispostos ao longo de sua barriga. Essa criatura assustadora também tem lanternas brilhantes próximas aos olhos. Elas ajudam o animal a encontrar presas e a atrair parceiros em potencial. Na mesma profundidade, você também avista um enorme tatu-bolinha. Mas ao contrário da criatura que você pode encontrar em seu jardim, este tem pelo menos 51 centímetros de comprimento. É o isópodo gigante e tem um parentesco com caranguejos e camarões. Essas criaturas podem parecer um tanto assustadoras, mas são inofensivas. Elas se banqueteiam com outros animais do fundo do mar somente depois que eles tenham morrido. A uma profundidade de cerca de 4.000 metros, você percebe que o fundo do oceano se tornou um pouco fofo. Isso porque está coberto de vermes zumbis. Essas criaturas raramente crescem mais de 5 centímetros de comprimento. E ainda assim, elas podem decompor animais razoavelmente grandes, de tão forte que é o ácido produzido por elas. A aparência emplumada dos vermes faz com que se pareçam com plantas. Mas a verdade é que essas criaturas mastigam os ossos duros dos maiores animais do mundo, como as baleias. O Hypnops meade quase te deixa louco logo depois. Esta criatura tem um par de grandes placas ovais esverdeadas no topo da cabeça e nenhum olho. Os especialistas acreditam que essas membranas ósseas detectam a luz vinda de predadores, salvando a vida desses peixes. Você está agora a 5 quilômetros abaixo da superfície. E é aí que você vê algo bizarro no fundo. É definitivamente um peixe.
mas está no fundo do oceano sobre 3 pernas longas e rígidas. Ah, é o peixe tripé, mais curioso do que assustador. Esta criatura se adaptou à escuridão quase completa, desistindo de sua visão. Esse peixe conta com a vibração e o toque para sentir sua presa, e então ele usa suas nadadeiras como mãos para transportar o alimento diretamente para a boca. Você não tem tempo de ir mais fundo antes de localizar o peixe sem rosto. Esta criatura ligeiramente desconcertante não tem olhos. E sua boca sorrindo, um sorriso de Mona Lisa, fica embaixo do seu corpo. Pela primeira vez, o Typhlonus nasus, que é o nome oficial da criatura, foi visto há mais de um século. Depois, só em 2017. Depois de atingir a profundidade de 10 quilômetros abaixo da superfície, você verá pepinos do fundo do mar. Essas criaturas bizarras são muito maiores do que seus parentes de águas rasas. Elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, mas se precisam escapar de predadores, são capazes de nadar para longe. Esses animais têm uma coloração púrpura brilhante, pés minúsculos e tentáculos que circundam a boca. Que fofo! A pergunta é, por que essas criaturas do fundo do mar parecem tão assustadoras? A vida é muito diferente por lá, no fundo. A pressão da água é enorme, há escassez de comida e uma escuridão constante. É necessário se adaptar para sobreviver em tais condições extremas. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona batial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio. Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores.
O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1.280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 centímetros para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento, e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca, e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Aqui está uma criatura prateada com pele muito áspera. Esse é o peixe-lua, com um comprimento total de aproximadamente 3 metros. O peixe-lua é o mais pesado de todos os peixes ósseos por aí. Essas criaturas têm uma forma um tanto estranha, porque nascem com uma barbatana traseira que nunca cresce de verdade. Ela simplesmente se dobra em si mesma à medida que o animal amadurece e cria um leme arredondado. O peixe-lua é um pouco desajeitado. Ele se move com a ajuda de suas poderosas barbatanas, que permitem que o animal nade de lado. Esse habitante marinho é uma criatura solitária. Alimenta-se principalmente de zooplâncton e águas-vivas. O tubarão wobgong é um dos tubarões mais raros do mundo. Atinge mais de 3 metros de comprimento. Pode não parecer tão aterrorizante quanto alguns de seus parentes tubarões, mas é muito bom em pegar animais desavisados nadando, principalmente durante a noite. Esse animal tem um espiráculo, e é por isso que pode respirar enquanto fica parado no fundo do oceano. Fica imóvel a maior parte do tempo, e é por isso que você mal consegue percebê-lo. Seu corpo plano e grandes barbatanas pélvicas e peitorais se misturam com o terreno subaquático. É por isso que eles são tão bons em se esconder. Essa habilidade ajuda quando esses tubarões também querem se proteger. Wobgong significa tubarão-tapete. Eles geralmente vivem perto do fundo do oceano em recifes de coral, em fundos arenosos e sob pilares. As pessoas até já avistaram o tubarão na água quando ela mal é profunda o suficiente para cobrir seu corpo achatado. O peixe-bolha não tem dentes e nem ossos, então não pode caçar ativamente. Como ele não tem muita massa muscular, mal consegue se movimentar. Ele obtém sua energia de animais que recolhe do fundo do mar. Ele também sabe como conservar essa energia. É assim que geralmente acontece com criaturas de águas profundas. Elas não têm tanta comida quanto aqueles animais que nadam mais perto da superfície. Em vez disso, têm mecanismos corporais especiais que lhes permitem economizar energia para os momentos em que não há muito o que comer. A pressão nas profundezas onde o peixe-bolha vive é 120 vezes maior que a da superfície. É por isso que a criatura bizarra parece uma massa gelatinosa estranha apenas quando você atrasa a superfície. A pressão aqui não é forte o suficiente para manter seu corpo unido. O Uranoscopus sulfúreus poderia competir com o peixe-bolha pelo título de criatura do mar mais feia, não acha? Esse peixe tem olhos no topo da cabeça, juntamente com uma boca voltada para cima que a criatura usa para se esconder na areia. É aí que passa a maior parte do tempo, com apenas os olhos saltando da areia. Ele relaxa assim até que um animal pequeno passe.
Ele pode atacar seu alvo incrivelmente rápido, literalmente em milissegundos. Isso cria um vácuo na água que puxa um caranguejo, peixe ou algum outro pequeno animal desafortunado. Outra tática envolve veneno. Esse peixe tem uma espinha venenosa na omoplata que ajuda a capturar outros animais e se defender contra inimigos. Mesmo que não seja parente da enguia elétrica, o Uranoscopus sulfúreus pode gerar um choque elétrico de 50 volts. O Eikeia japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com o rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida, paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas. Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratus vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatanas em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM! Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo tem 5.000 células urticantes.
Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar. Parece que as águas-vivas são as chefonas dos mares e não os tubarões. O Glaucilla marginata é uma espécie de lesma do mar que vive perto da superfície da água. Ele nada de cabeça para baixo e dá cambalhotas para conseguir comida. E vamos admitir, parece muito fofo. Quando algum objeto estranho entra na concha de uma ostra, seja um grão de areia, um parasita ou lixo, isso irrita as paredes internas do molusco. Como o animal não consegue cuspir a coisa, ele o envolve em finas camadas que se separam do corpo. Essas camadas peroladas se acumulam até formar uma linda pérola. No passado, as pessoas acreditavam que as pérolas eram as lágrimas das sereias. Agora sabemos que são apenas alguns detritos que foram decorados. Os golfinhos têm uma comunicação altamente desenvolvida. Eles se chamam pelo nome. Cada um deles responde a um som específico. Na maioria das vezes eles dizem: "Pare de me chamar, Flipper!" A orca é a maior das espécies de golfinhos. E as orcas realmente têm culturas diferentes. Duas orcas de grupos sociais diferentes nem entendem a língua uma da outra. Elas são o único animal conhecido por fazer isso. Será que elas desenvolveram algum tradutor do Google para os golfinhos? O camarão palhaço recebeu um nome ótimo. Ele tem faixas coloridas por todo o corpo e sempre fica fazendo pose de boxeador, pronto para atacar. A Hidatina physis é outra lesma do mar e definitivamente se parece com uma. No entanto, ela tem uma habilidade especial: cavar buracos no fundo do mar super rápido para se esconder dos inimigos. O peixe-cobra, como o nome indica, se parece muito com esse réptil, mas tem uma característica bem distinta. Ele consegue andar com suas barbatanas. Graças a essa peculiaridade, rasteja facilmente de um corpo d'água para outro, escolhendo os habitats que mais lhe agradem. No caminho, ele pode ficar com fome, com certeza, por isso muitas vezes devora pequenos pássaros e roedores. Porém, ele pode crescer bastante e caçar animais ainda maiores. Imagina que estranho estar andando pela floresta e de repente ver um peixe enorme, cheio de dentes, perseguindo um coelho. Hein? A tartaruga alligator pega sua presa pescando. Sua língua parece uma minhoca e ela espera com a boca aberta no fundo de um riacho, lago ou lagoa até que algum peixe desavisado morda a isca. E aí, pronto, as mandíbulas se juntam mais rápido do que um piscar de olhos. E o jantar está servido. A Elytrephis maazi, também conhecida como água-viva de fogos de artifício, é normalmente invisível no abismo escuro onde habita, mas quando exposta à luz, ela a reflete e brilha lindamente. O engolidor negro pode ser pequeno, mas não se engane, facilmente engole seu cachorrinho de estimação. Ele pode abrir a boca extremamente larga, conseguindo engolir presas com o dobro do seu tamanho. O peixe-tigre africano come tudo o que encontra pela frente, e devido ao próprio tamanho e aqueles dentes monstruosos, você pode imaginar a quantidade de comida que ele encontra. Normalmente ele se alimenta de outros peixes, mas quando a fome aperta, pode pular para fora da água e pegar insetos e pequenos pássaros bem no meio do voo. Ele não é tão grande a ponto de comer um humano, é claro, mas pelo nome já vamos avisando que ele facilmente pode morder seu braço ou perna. Seu cérebro controla seus braços e pernas. Com os polvos, cada tentáculo é na verdade meio independente e tem seu próprio cérebro dedicado. E eles são unidos por um cérebro central maior. É como se fosse o maestro de uma orquestra. O cérebro central envia sinais de maior nível de importância para cada tentáculo, dizendo coisas como: vai para a esquerda, tem um caranguejo ali fazendo a curva. Ou: toca no pé desse humano bobo, vamos mexer com ele um pouquinho? Não importa quão inteligentes seus tentáculos sejam, o polvo ainda tem que cuidar deles o tempo todo. Peixe-pedra. Este jamais vai ganhar qualquer concurso de beleza, a menos que o critério seja a maior semelhança com uma pedra. Os olhos pequenos e opacos e a pele áspera se camuflam perfeitamente no ambiente. Uma cabeça grande, uma boca maior ainda e uma casa cheia de... pedras. E só porque você está na praia não significa que está seguro. Esse peixe consegue sobreviver 24 horas fora d'água. Pisar ou encostar em um não é nada bom. Os espinhos dorsais possuem um veneno extremamente forte lançado quando alguém pisa neles, causando paralisia e até insuficiência cardíaca. Você precisará de socorro rápido. É por isso que o animal está entre as criaturas mais perigosas da água ou de qualquer outro lugar.
Cuidado quando for andar por regiões rochosas. Esse peixe adora se esconder por lá. Peixe dragão negro. Se existisse um prêmio de peixe mais medonho do oceano, esse certamente ganharia. Com uma pele viscosa e sem escamas, dentes grandes e uma cara que só uma mãe acharia bonitinha, esse animal dá arrepios só de ver. Ele gosta de nadar entre 200 e 1.800 metros abaixo do nível do mar, onde as águas são mais escuras e frias. Assim como outras criaturas nesta lista, usa a bioluminescência do corpo para caçar presas. Ele também tem uma espécie de apêndice preso debaixo do queixo, cuja ponta é vermelha e brilhante. Muitos peixes acham que essa pequena bola de luz é uma presa e acabam parando entre as mandíbulas do animal. Gostei da tática, amigão. Boa mesmo. Peixe ogro. A Fossa das Marianas é um buraco no oceano cuja profundidade é de quase 11 quilômetros abaixo da superfície. É muito fundo. Apesar de os cientistas saberem da existência dela, ela continua entre os locais menos explorados da Terra. E é também a região mais profunda dos oceanos. A maioria das criaturas que vivem lá embaixo provavelmente ainda não foi vista pelos humanos, mas cientistas tiveram o desprazer de conhecer o peixe ogro. Além de ogro, esse peixe tem presas poderosas. Veja só. Ele é carnívoro e se alimenta de qualquer coisa que cair em sua boca. Usa a quimiorrecepção para pegar suas presas, ou seja, consegue sentir resíduos químicos que saem de outros organismos vivos nas profundezas do mar. Isso porque, ao contrário de muitos de seus colegas, não tem nenhuma célula produtora de luz em seu corpo. Além disso, lá embaixo é totalmente escuro, então ele abocanha qualquer coisa que cruzar seu caminho. Apesar de ser medonha, essa criatura não oferece perigo algum a humanos. Ela só cresce até 20 centímetros. Ainda assim, eu não gostaria de ver uma coisa dessas quando for mergulhar no mar. Dunkleosteus. Parece brincadeira, mas a verdade é que esse peixe pré-histórico, conhecido como T-Rex dos mares, não tinha dentes, mas placas ósseas na boca que lhe conferiam a mordida mais forte entre todos os outros monstros de seu tamanho. Tubarão-duende. Se você acha assustadores os filmes de tubarão, é porque ainda não viu esta criatura horrenda nadando por aí. Para sua sorte, é pouco provável que a veja cara a cara, já que esse peixe vive 900 metros debaixo d'água. Ele parece uma junção entre um tubarão e alguma criatura de seu pior pesadelo. A mandíbula protuberante é parecida com uma espada e é estendida para a frente durante um ataque. Ao contrário de outros tubarões que são acinzentados, esse tem um tom rosado nada bonito. Além do comportamento assustador, o que os cientistas sabem sobre o tubarão-duende? Bem, não muito, tirando o fato de que ele pode atingir até 5 metros de comprimento. Parece que ainda temos muito a aprender sobre esse carinha, se tivermos coragem. Por falar nisso, sabia que os tubarões nunca dormem? Muitas espécies precisam manter a água se movimentando ao redor de suas guelras para ter oxigênio. Então, não podem cair em sono profundo como a gente. É por isso que ficam meio acordados enquanto descansam. Geralmente, os tubarões nem fecham os olhos. Tubarão-charuto. Esse peixe é um terror da vida real, com dentes inferiores grandes e afiados, enquanto os de cima são menores. Quando caem, o animal os come para manter os níveis de cálcio. Que sacada genial, hein? Tubarão-cobra. Estudar esse peixe é como acessar um portal de volta para a pré-história. Isso porque os cientistas acham que esse tubarão, que é parecido com as enguias, não mudou muito desde a época em que os antigos ancestrais vagavam pelas profundezas do mar. Então, às vezes é chamado de fóssil vivo. A boca possui 25 fileiras de dentes afiados, virados para trás. São 300 no total, feitos para capturar a presa e prendê-la com tamanha firmeza que ela jamais conseguirá escapar, de acordo com estudos realizados em 1884 e publicados no Bulletin of the Essex Institute. Para a sorte dos banhistas, os tubarões-cobra vivem entre 120 e 1.280 metros abaixo da superfície do mar. Então a chance de encontrar um deles é mínima. Ou seja, provavelmente o pesadelo de qualquer dentista.
Astroscopus guttatus. Dê uma olhada nesta belezura. Este peixe certamente é a última coisa que você gostaria de ver no fundo do mar. Esse ser horrendo esconde o corpo debaixo da areia, deixando a cara descoberta à espera de uma presa. Tubarão wobbegong. Aqui está mais um peixe estranho. Ele fica no fundo do mar, esperando pacientemente alguma presa passar. Tubarão fantasma. Não é de fato um tubarão, mas um peixe bastante ossudo. Trata-se também de um fóssil vivo. Ele não mudou muito nos últimos 400 milhões de anos. O curioso é que os tubarões e os humanos possuem um ancestral comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Apesar de as duas espécies terem evoluído, cada qual à sua maneira, ainda há sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito parecido com o nosso. Liopleurodon. Esta lista de criaturas aterrorizantes estaria incompleta sem mencionar o horrendo e pré-histórico Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro existiu durante o estágio caloviano da Era do Jurássico Médio e dominava as águas com seus 2,70 metros de comprimento. Cientistas acreditam que ele conseguiu sobreviver nesse trecho de águas profundas por causa de sua capacidade de nadar longas distâncias e por suas patas com formato de remo. Ele provavelmente não conseguia se auto-impulsionar em direção à presa como os outros animais da região, mas podia acelerar e atacar com eficiência e sem piedade. Além disso, utilizava seu longo focinho para farejar as presas, o que leva os cientistas a acreditar que ele não precisava enxergar para caçar. Isso quer dizer que conseguiria viver tranquilamente na Fossa das Marianas. Cerca de 150 milhões de anos atrás, o Liopleurodon entrou em extinção por causa da disputa por presa contra outros répteis marinhos. E eu acho que falo em nome de todos quando digo graças a Deus por isso. Considerando que os cientistas exploraram apenas 5% do fundo do mar e encontraram algumas criaturas marinhas horripilantes e inimagináveis, só nos resta imaginar quais outros animais vivem nas profundezas dos oceanos. Talvez seja até melhor que eles fiquem só na imaginação mesmo, né? Tubarão boca grande. Esse peixe se alimenta por filtragem e é inofensivo para os humanos, apesar de sua bocarra ser bastante intimidadora. Assim como o tubarão frade, ele nada sempre com a boca aberta, como se estivesse no Twitter. Enguia de Gulper. Esse animal habita nas profundezas do mar e tem uma barriga distendida que lhe permite engolir presas com o dobro de seu tamanho de uma só vez. Ela tem mandíbulas com formato diferente e pode ter entre 60 e 90 centímetros de comprimento. Está vendo aquele tronco perto do fundo do oceano? Talvez seja um pedaço de um navio velho ou de algum tesouro, ouro, diamantes, torrica. Quando se aproxima mais, você percebe uma coisa. O tronco está nadando. Não é um tubarão nem um golfinho. É um crocodilo de água salgada. Ei, não entre em pânico. Se encontrar algum desses répteis no mar, é pouco provável que ele vá enxergá-lo como comida. Os crocodilos possuem uma válvula especial na garganta que os impedem de se afogar debaixo d'água, mas isso não significa que não podem morder. É bem provável que o animal esteja indo para alguma ilha ali perto, e o jeito mais rápido de chegar lá é nadando mesmo. Afinal, ele não pode andar de balsa, né? Observá-lo de longe não faz mal. Só não nade para a margem na hora, pois ele adora emboscar sua refeição em águas rasas. Se tem um momento em que eu queria ver um grande tubarão branco, é esse. Quando estivesse nadando com crocodilos. O tubarão iria dar um fim no crocodilo rapidinho, resolvendo o meu problema. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante com 2,7 metros ao pré-histórico megalodonte com 18 metros, esses habitantes do mar resistem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes.
Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra, de verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico Megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engoli-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante, e o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente, e não é o que você espera: a água-viva. Não estou falando das pequenas águas-vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água-viva juba de leão, a maior água-viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a raia-manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água-viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água-viva, na verdade ela é conhecida como um sifonóforo, e existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não saia correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais, com vergões, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas compridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Shastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior, há cerca de 210 milhões de anos. Esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Shastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de 7 andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas 2 metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Albertonectes é um representante incrível da ordem Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar, ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O tilossauro pertencia à família dos mosassauros.
Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O tilossauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros mosassauros, plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o oftalmossauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o newdinosaurs.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o oftalmossauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O mosassauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era sua cabeça parecida com a de um crocodilo, literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em duas fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o mosassauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes, além de algo especial: dentes pteriogoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista, você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha, e seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento, mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? Só de ver a pontinha de sua barbatana para fora da água, seu coração quase para. É por isso que você sente tanto receio quando vai tomar um banho de mar. Aquele caçador enorme com dentes afiados, cujo nome é conhecido por todos, tubarão branco. Então, se o terror dos mares abandonar alguma região, não deve ser à toa. Mas o que poderia assustar um tubarão branco? Um monstro gigante e horrendo que faz até o megalodonte parecer fichinha perto dele? Nada disso, passou longe. Nada pode esvaziar alguma região do oceano tão rápido quanto as orcas. Quando um baleal delas vem à procura de comida, como focas e lulas, até os tubarões maiores e mais assustadores saem correndo sem olhar para trás. Não se sabe se essas baleias atacam os tubarões brancos ou se eles vão embora só para não disputar comida com mais ninguém. Mas o que os especialistas marinhos sabem é que os tubarões somem e às vezes só voltam no ano seguinte. Faz sentido. As orcas são muito maiores que os tubarões brancos. Têm muitos dentes e os usam sem piedade para satisfazer seu desejo de comer carne. As orcas também são muito inteligentes e trabalham em equipe para obter o que desejam. Quer seja capturar um cardume, tirar focas do gelo ou até caçar baleias jubarte. Então, se até o tubarão branco tem medo da majestosa orca, você também deve ter? Euzinho aqui fico longe de qualquer animal selvagem, mas talvez isto aqui o ajude a dormir melhor à noite. As orcas são exigentes e não comem qualquer coisa. E não se ofenda, mas os humanos não estão no cardápio. E elas certamente não vão mudar de gosto só porque você está dentro d'água hoje. Por falar nisso, as orcas não são baleias de verdade. Tecnicamente, elas são a maior espécie de golfinho. E os tubarões também têm medo do parente delas, o golfinho nariz de garrafa. O único golfinho desses é capaz de derrotar um tubarão.
E quando está com sua turma, então, ninguém os detém. Os tubarões são facilmente vencidos por esses mamíferos super ágeis. Eles usam aquele nariz achatado como um ariete. Isso provavelmente irrita tanto os tubarões que eles acabam saindo daquela região. Agora, quando paramos para pensar em outros caçadores no reino animal, o lobo sempre vem à mente. Alcateias podem dominar territórios vastos. E como eles estão no topo da cadeia alimentar, o cardápio é amplo, então podem até escolher o que querem comer. Eles são altamente inteligentes, rápidos e ágeis. Mas a maior vantagem deles, provavelmente, é o trabalho em equipe. Se ursos ou pumas tentarem vencê-los, a quantidade sempre trabalhará a favor dos lobos. Aí, os caçadores viram caça. Mesmo quando está sozinho, esse animal domina e espalha o terror por onde passa. É muito difícil para outro animal atacar um lobo solitário, então mesmo sozinho, ele pode passear tranquilo por aí. Imagine ser capaz de atacar um javali em temperaturas abaixo de 0, vestido de laranja, em um ambiente totalmente coberto pela neve. Os tigres siberianos não brincam em serviço. Com mais de 3 metros de comprimento e pesando até 180 quilos, esse é o maior de todos os felinos selvagens. Esse gatinho consegue facilmente saltar acima da sua cabeça enquanto carrega o dobro do próprio peso corporal. O único animal que realmente consegue desafiar esse rei da floresta é um urso pardo bem grandão. Isso seria o fim da linha para o tigre. Então não é à toa que o tigre siberiano esteja no topo da cadeia alimentar em sua parte do planeta. Agora, quem manda nas águas da América do Sul é a sucuri verde. Nem mesmo a onça-pintada e o jacaré do Pantanal estão seguros perto da maior cobra do mundo. As águas turvas das margens dos rios são a camuflagem perfeita para essa cobra. Ela não é vista e fica lá à espera de que algum animal venha tomar água. E aí, a cobra dá o bote. Ela usa seus dentes curvados e afiados e seus 4,5 metros de puro músculo para não deixar seu almoço fugir. A sorte de muitos animais é que depois que estão com a barriga cheia, as sucuris passam semanas ou até meses sem se preocupar com a próxima refeição. Mas a maior cobra do mundo não é a mais perigosa. Esse título pertence à mamba negra. Leões, hienas malhadas, girafas e até os elefantes evitam se encontrar com a mamba a qualquer custo. Eles sabem que uma só picada dela pode paralisá-los rapidamente. Atingindo até 4 metros, ela é a segunda maior cobra venenosa do mundo, depois da cobra-rei. A mamba negra africana é a serpente mais rápida do mundo. Ela desliza por aí a 19 km por hora. Essa é a velocidade máxima da maioria das esteiras ergométricas. Outro animal que vale a pena mencionar é a vizinha da sucuri verde, a enguia elétrica. Pouquíssimos animais estão dispostos a levar um choque encostando nela. As enguias elétricas têm cerca de 6.000 células especiais que podem produzir até 800 volts de eletricidade. Isso é mais de 6 vezes a voltagem padrão das tomadas do Brasil. Isso é suficiente para derrubar um cavalo e acender todas as luzes de Natal. Em 2019, um aquário do Tennessee, nos Estados Unidos, ligou algumas árvores de Natal a seu tanque de enguias. Toda vez que a enguia liberava uma descarga elétrica na água, as luzes da árvore acendiam. Mas dizem que a enguia elétrica consegue reciclar seus volts quando fica revoltada. Ah, brincadeirinha. Mas tem um fato real sobre esses bichos que vai te deixar de cabelo em pé. As enguias elétricas respiram ar. Elas precisam subir para a superfície a cada 10 minutos para encher a boca com ar. Sim, o único pulmão que elas têm fica dentro da boca. E o rei da selva é mesmo imbatível? Nos livros e filmes, com certeza. Mas na vida real, nem tanto. Primeiro, o lar dele fica nas planícies africanas, não na selva. E lá tem um monte de concorrentes. Hienas, leopardos, crocodilos, sempre tentando tirar a coroa do rei. Até as zebras e girafas podem deter esses bichanos com um coice se forem encurraladas. Se considerarmos a força da mordida, o crocodilo do Nilo tem a mais forte que a humanidade já mediu. Suas mandíbulas são 5 vezes mais poderosas do que as de um leão. Nesse caso, basta evitar ficar perto da água. Mas boa sorte aí se for tentar fugir de um leão. Ele consegue correr 80 km por hora, saltar o comprimento de um ônibus escolar e subir em árvores. O maior concorrente do leão para o posto de predador dominante é o cão selvagem africano. Esses dois estão sempre em pé de guerra, pois caçam a mesma comida e na mesma região. Quando há um grande grupo de leões, os cães não têm outra alternativa senão dar o fora. Mas eles têm uma vantagem sobre os felinos: a resistência.
Os leões podem alcançar velocidades incríveis, mas só por períodos curtos. É preciso gastar muita energia para carregar mais de 180 quilos de músculo em longas distâncias, correndo o mais rápido possível. Os cães selvagens africanos, porém, têm pernas longas e delgadas e pulmões grandes para o seu tamanho corporal. Resumindo, eles conseguem correr mais rápido e manter o ritmo por quilômetros. É assim que eles caçam. A presa simplesmente se cansa de correr tanto. Há um animal corajoso o suficiente para derrotar o rei se o bichano for muito curioso: o hipopótamo. Ele pode parecer fofinho e molengão, mas é um dos animais mais perigosos do planeta. Segundo estatísticas, você deve temê-lo mais do que teme o tubarão branco. E esses carinhas não são nem um pouco molengões. Os hipopótamos são feitos de puro músculo e têm o peso de um carro. Seus dentes caninos pontudos podem ficar maiores que seu antebraço. Esses caras não têm medo de nada. Até os leões e crocodilos preferem manter distância deles. Seu nome significa cavalo da água. E eles passam até 16 horas por dia submersos. O curioso é que os hipopótamos não conseguem nadar. Se viram nadando, pode apostar que ele está pegando impulso pisando no fundo do lago ou rio. Mesmo assim, ele pode ser mais veloz que o melhor nadador olímpico. Então, cuidado. Pode sair do trono, leão. Os hipopótamos são os verdadeiros predadores dominantes da África. Mas eu não tenho coragem de me aproximar para entregar o prêmio. Na selva, quem domina é o urso cinzento. Pesando mais de meia tonelada, se engana quem pensa que essas bolas de pelo são lentas e desajeitadas. Manter uma velocidade de 40 km por hora por longos trechos é moleza para esse urso. Morro acima, morro abaixo, não importa o terreno. Ele é o SUV off-road do mundo animal. Sem ter qualquer inimigo natural, esse urso está no topo da cadeia alimentar da sua região. Ainda bem que ele dorme 1/3 do ano. Tomara que você nunca cruze o caminho de um urso cinzento. Jamais. E se tiver que acontecer, que não seja antes de ele hibernar. É que esses animais passam meses de outono engordando para o inverno e ficam mais famintos que o normal. Por ser a maior ave de rapina da América do Norte, não é de se estranhar que a águia real seja encontrada por todo o continente em florestas e cordilheiras. Sua envergadura tem cerca de 2 metros e não se diz olhos de águia à toa. Essas aves conseguem avistar um coelho lá de cima, a quase 5 quilômetros de distância. É como estar no 10º andar de um prédio e enxergar uma formiga lá embaixo. As águias reais também conseguem fazer mergulhos rápidos de grandes alturas. Durante esses mergulhos, conseguem alcançar velocidades de até 320 km por hora, mais rápido que uma flecha no ar. Alguns tubarões têm a misteriosa capacidade de cuspir o estômago fora e puxá-lo de volta para o lugar. Isso seria muito útil. A maioria das espécies ingere grandes quantidades de comida, mas o problema é que não conseguem digerir tudo e precisam encontrar uma maneira de se livrar de coisas como conchas e bicos de tartarugas marinhas, penas e ossos de pássaros, garras de lagosta e coisas assim. Então, essas criaturas incríveis vomitam de propósito o estômago junto com tudo que tem dentro. Depois que terminam, puxam seu principal órgão digestivo de volta para dentro. E todo esse processo geralmente não leva mais que 1 segundo. Algumas espécies de tubarões, como o branco ou o maco, têm um sistema especial de aquecimento dos olhos. A retina aquece os olhos e o cérebro. Isso não apenas os ajuda a detectar melhor os movimentos, como também melhora a resolução. Quanto ao tubarão maco, essa espécie frequentemente se desloca verticalmente por diferentes temperaturas. Ao contrário da maioria das pessoas com apenas uma mandíbula móvel, os tubarões podem mover livremente as mandíbulas inferior e superior. Isso lhes permite controlar melhor a refeição e mastigá-la de maneira mais rápida e completa. Isso é tão tranquilizante. Esses animais dão à luz um grande número de filhotes de uma só vez. Depende da espécie, é claro. Mas digamos, o tubarão azul é famoso por gerar mais de 130 filhotes de uma só vez. O grande branco tem a mordida mais forte do que a maioria dos felinos selvagens. Esse caçador subaquático de 6 metros de comprimento pode produzir uma força de mais de 275 quilos por centímetro quadrado. Essa é uma mordida 4 vezes mais forte do que a de um leão ou tigre. Os humanos chegam a desprezíveis 10 a 15 quilos por centímetro quadrado. Então não estão mesmo nesse páreo. O tubarão-gato se defende engolindo grandes quantidades de água. Então, o corpo dele fica com o dobro do tamanho normal, o que afasta o perigo potencial. Os tubarões podem desenvolver mais de 50 mil dentes durante a vida. Porém, nem todos os dentes são iguais. Os mais fortes e maiores ficam na frente, e os mais próximos da parte de trás são menores e não tão fortes.
Mas, se os dianteiros estiverem danificados, esses mais fracos podem substituí-los. Isso é possível porque os dentes dos tubarões não são tão enraizados quanto os dos humanos e podem se mover. A pele desses animais tem a mesma textura de uma lixa. Ela é feita de escamas parecidas com minúsculos dentinhos, que apontam para a cauda. Isso ajuda a reduzir o atrito que acontece quando esses bichos se movem na água. O tubarão-baleia conta com uma pele extremamente grossa. Em alguns lugares do corpo, pode ter 15 centímetros de espessura e é uma das mais resistentes do mundo animal. Os cientistas precisam fazer um grande esforço se quiserem obter a amostra de sangue dessa criatura. Os tubarões têm um olfato incrível, mas, além disso, usam um sentido a mais para detectar outros animais. Eles possuem poros especiais ao redor da cabeça, perto das narinas e sob o focinho. São órgãos especiais, algo como uma segunda visão. Cada animal gera um minúsculo campo elétrico. Graças a esses poros, cada indivíduo pode localizar esses campos elétricos e descobrir onde estão os outros companheiros. Os ouvidos incrivelmente aguçados são outro diferencial. Essas criaturas conseguem ouvir sua refeição em potencial a cerca de 915 metros de distância. Também podem captar sons de baixa frequência, como os produzidos pela contração do tecido muscular de um peixe. Os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que passaram por 4 de 5 extinções em massa. Isso os torna muito mais antigos do que o Monte Everest, humanos, dinossauros e até árvores. Eles remontam ao período em que os recifes de coral estavam apenas começando a se formar. Algumas espécies podem pular da água, como o grande branco ou o tubarão-elefante, que podem saltar mais de 2,5 metros no ar. Essa manobra lhes permite apanhar animais como focas ou aves marinhas. Mas a menos que você esteja na África do Sul, provavelmente não os verá saindo da água. Os esqueletos dos tubarões são feitos de músculos e cartilagem, que são mais leves e 2 vezes menos densos que os ossos. Isso torna esses animais mais flexíveis e lhes permite fazer curvas fechadas quando estão perseguindo suas presas. Os tubarões martelo têm uma cabeça de formato tão estranho por uma razão. Graças a ela, essas criaturas têm uma visão incrível de 360 graus. Os olhos ficam um pouco inclinados para frente e possibilitam um campo de visão sobreposto. As mandíbulas aterrorizantes do tubarão-duende ficam presas a ligamentos elásticos. Elas podem se catapultar do focinho por até 8 centímetros. Assim, o animal consegue projetar sua boca para frente para pegar outras criaturas marinhas. Os tubarões não dormem como nós. Algumas espécies precisam nadar o tempo todo. Caso contrário, a água para de fluir pelas guelras e eles não conseguem mais respirar. Outros descansam, mas não entram em um estado inconsciente, e sim em períodos especiais de repouso. Essas criaturas não têm pálpebras. É por isso que os olhos permanecem sempre abertos, e as pupilas monitoram os arredores. A boca também é mantida aberta para que a água possa passar pelas guelras. Os tubarões podem viajar distâncias notavelmente longas sem a necessidade de descanso, tudo graças ao seu padrão bizarro de sono. Por exemplo, os grandes brancos podem nadar distâncias de mais de 3.200 quilômetros, sem parar, para comer ou descansar. E como não morrem de fome? Eles usam a gordura armazenada no fígado. Aliás, esse órgão pode compor até 1/3 do peso corporal deles. Ao contrário da crença popular, são animais que não conseguem nadar de ré. Suas caudas os impulsionam para a frente e as nadadeiras peitorais os ajudam a manter o equilíbrio e girar. Isso significa que, anatomicamente, não são capazes de se mover em nenhuma direção que não seja para frente. Os tubarões não têm cordas vocais e não conseguem produzir sons para comunicação com os outros ou para expressar suas emoções. É por isso que precisam usar movimentos corporais, como torcer o corpo ou virar em torno de si. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, mas várias espécies também habitam rios e lagos de água doce. Por exemplo, os de cabeça chata foram encontrados em rios tropicais. Há espécies que também são conhecidas pela capacidade de nadar na água doce e na salgada. O tubarão-lanterna anão é o menor que existe. Esse animal único não cresce mais do que 20 centímetros, mas compensa seu tamanho minúsculo de outras maneiras. Por exemplo, alguns de seus órgãos emitem luz, e o fato de habitar águas rasas o ajuda a se camuflar sob os raios de sol. Tubarões azuis comem muito, geralmente mais do que precisam. Alguns desses alimentos podem permanecer não digeridos por semanas, até que sejam necessários para obter energia. Os tubarões têm algo que se parece com uma língua. Esse órgão é chamado de base real. Trata-se da parte frontal da cartilagem que vai do peito até a boca. Ela não se move e é praticamente inútil. Essa chamada língua não participa do processo de alimentação e não é coberta de papilas gustativas.
Seu único uso, na verdade, pode ser apoiar alguns dos ossos que conectam as guelras. Existem centenas de espécies de tubarões no mundo, mais precisamente, cerca de 500. Algumas são bem bizarras. Basta olhar para o tubarão-duende, o tubarão-elefante ou o tubarão-charuto. Todas variam em tamanho, de vários centímetros a dezenas de metros de comprimento, e também vivem em ambientes absolutamente diferentes. Tubarões-tigre comem tudo o que conseguem com suas mandíbulas. Algumas das coisas mais estranhas que já mastigaram foram câmeras de vídeo, sacos de dinheiro, placas de carros de quase todos os estados dos Estados Unidos, coleiras de cachorro e por aí vai. Cada tubarão-baleia tem um desenho padrão único na pele. As manchas e listras podem ser usadas para identificar cada indivíduo, assim como as impressões digitais nas pessoas. O tubarão albafar pode mergulhar a uma profundidade tão grande quanto 5 edifícios Empire State. Os tubarões bebês são chamados de filhotes. Quando nascem ou eclodem, já estão totalmente nutridos. E se escolherem nadar para longe da sua mãe, não precisam caçar para se alimentar por várias semanas pelo menos. Alguém disse Baby Shark? 450 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto. Os recifes de coral começavam a se formar. O clima em nosso planeta era estável e quente. Nem mesmo os dinossauros existiam ainda. Essa é a época em que os peixes com ossos e mandíbulas que conhecemos como tubarões surgiram. Eles têm dominado os oceanos e feito outras criaturas marinhas fugirem de medo desde então. Muitos deles, como os tubarões brancos, evoluíram e se adaptaram à vida no oceano aberto como caçadores com uma posição bastante elevada na cadeia alimentar. Eles são menos diversificados hoje do que antes. Uma das razões é a colisão de asteroides na era dos dinossauros. Depois que reduziu o número de espécies de tubarões, apenas os tipos menores e de águas profundas, que comiam principalmente peixes, sobreviveram. Eles começaram a ficar maiores com o tempo. Perto da superfície, tubarões como os macos ou tubarões brancos desenvolveram movimentos mais rápidos e estão em algum lugar entre o cinza e o azul para se misturar com o ambiente. O tubarão epaulete também pode andar na terra. Ele não pode dar um passeio na praia porque não consegue respirar fora da água, mas vive em planícies de coral em águas rasas e tropicais, então pode andar em um movimento meio que rastejante. Mas lá no fundo, existem espécies de tubarões misteriosas, de aparência alienígena, muitas vezes enormes, que não vieram à superfície, razão pela qual não precisaram se ajustar ao novo ambiente e às diferentes condições. Elas não mudaram muito com o tempo, então são alguns fósseis vivos. Essas criaturas, em sua maioria, não têm 5 pares de sacos branquiais, o número mais comum, mas 6 ou 7. É porque há menos oxigênio quanto mais fundo você vai no oceano, então precisam de mais pares de sacos branquiais. Os tubarões na superfície evoluíram para ter menos desses pares. Os tubarões de 6 brânquias são os mais primitivos que temos hoje. Seus esqueletos são como os de antigos tubarões extintos e eles só podem sobreviver em águas muito profundas. Assim como os gatos, os tubarões têm uma camada de células reflexivas colocada dentro dos olhos, o que os ajuda a enxergar melhor no escuro, no mar profundo ou em águas turvas. Os tubarões na superfície têm olhos grandes porque evoluíram para caçar a luz do sol, então tendem a confiar na visão. Quem vive em águas rasas tem olhos pequenos para se proteger da areia. Como algumas outras criaturas das profundezas do mar, os tubarões de 6 brânquias também têm olhos maiores para captar o máximo de luz possível. Eles têm mais hastes de detecção de luz, mas não distinguem as cores muito bem. Na zona de penumbra do oceano, com um mínimo de luz solar, há algumas espécies de tubarões bioluminescentes. Não captam a luz de seus olhos, mas a produzem ou reemitem com o próprio corpo. Sua pele ou órgãos têm células especializadas que produzem uma luz azul esverdeada suave. Os animais do fundo do mar que produzem sua própria luz fazem isso para atrair suas presas, impedir outros animais de irem atrás deles, ou ainda, cientistas acreditam que sirva para se comunicarem uns com os outros. Pode até mesmo ajudá-los a se camuflar. Eles fazem isso escondendo sua silhueta dos animais que vão atrás deles. Eles produzem luz suficiente para combinar com seus arredores. A maior criatura subaquática luminosa é o tubarão-pipa, encontrado nadando a 300 metros abaixo do nível do mar, atacando peixes do solo ou tubarões menores. Ele pode atingir 1,80 m de comprimento e vive a 1.000 metros abaixo do nível do mar. Os tubarões das profundezas também são maiores do que os da superfície. O tubarão da Groenlândia pode atingir até 7 metros de comprimento, maior do que um tubarão branco. Existe uma coisa chamada de gigantismo do fundo do mar.
As criaturas nas profundezas do oceano, pobres em nutrientes, ficam maiores porque dessa forma perdem menos energia na forma de calor. O tubarão da Groenlândia vive em câmera lenta, tem um metabolismo lento e pode passar longos períodos sem comida. Com seu ritmo lento, essa espécie evoluiu para viver até 500 anos em profundidades de 2.200 metros. Os tubarões em águas rasas pegam suas presas contando com a agilidade e a velocidade, mas para eles é mais fácil porque há bastante comida na superfície. Os tubarões das profundezas, com menos comida e ritmo de vida mais lento, tiveram que desenvolver um estilo diferente. Eles são mais oportunistas, definitivamente não são exigentes e não se importam se sua futura refeição está viva ou não. O tubarão-cobra, outro fóssil vivo das profundezas mais escuras, não evoluiu muito ao longo do tempo e é um dos últimos de sua espécie, com todos os seus parentes já extintos. Ele atinge até 2 metros de comprimento, caça principalmente lulas e pega outros tubarões e peixes. Parece um dinossauro com um rosto de cobra e um corpo longo, liso e fino que se move em forma de serpente. Ele pode se impulsionar com a força de sua cauda e se enrolar como cobras. Ele não nada em linha reta como outros tubarões o fazem. O tubarão corta a carne e cresce até 50 centímetros. Ele ganhou esse nome por causa da forma como se alimenta, mordendo pequenos pedaços. É uma criatura parasita, o que significa que se alimenta de animais maiores, mas os deixa vivos. Eles têm dentes afiados e às vezes até engolem aqueles que caem de propósito. Alguns pesquisadores acham que pode ser porque eles vivem em profundidades pobres em nutrientes. Se engolirem os dentes, podem reciclar cálcio e outros materiais deles. O tubarão negro de espinhos é uma criatura rara e incomum com muitos dentículos semelhantes a espinhos e 2 pequenas barbatanas dorsais. Ele vive principalmente nas profundezas da região do Pacífico, até 580 metros abaixo da superfície. Os tubarões fantasma nem mesmo são tubarões reais, mas peixes intimamente relacionados a eles e às raias. Tem grandes barbatanas peitorais e pélvicas, 2 barbatanas dorsais, olhos bastante grandes, e ao contrário dos seus primos, tem uma única abertura branquial externa. Os tubarões fantasma, de cor prateada e enegrecida, têm uma cauda delgada e podem crescer até 2 metros. Eles às vezes vivem em rios e águas costeiras, mas também nas profundezas do oceano a 2.500 metros ou até mais fundo. São nadadores muito fracos, então tendem a se alimentar de invertebrados e pequenos peixes. Tubarão duende. Nadando no fundo do mar, esse tubarão assustador com um corpo flácido de repente vê uma pequena lula inocente. Ele vai em direção a ela, mas o lanche em potencial percebe e rapidamente começa a se mover para longe. A princípio, parece que o plano poderia funcionar, mas então o tubarão de repente projeta a mandíbula de sua boca e pega a pobre lula em 1 segundo. Terminada a refeição, o animal simplesmente coloca a mandíbula de volta na boca e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso é possível porque ele tem uma mandíbula conectada a retalhos de pele de 7,5 cm, e é por isso que pode se desdobrar a partir do focinho. Ele pode atingir até 5,5 metros de comprimento, com um peso de 210 quilos. Os cientistas acreditam que os tubarões duende são mais ativos de manhã e à noite. O tubarão tem um focinho longo e proeminente e órgãos sensoriais específicos. Ele os usa para detectar campos elétricos nas profundezas oceânicas escuras. O cação-bruxa é um tubarão-vaca grande, marrom a cinza prateado no topo, branco embaixo, manchas pretas e brancas, com um corpo grosso, uma barbatana dorsal pequena e um focinho largo e pontudo. Ele pode crescer até 3 metros de comprimento, vive principalmente em profundidades de 570 metros, mas também pode ser encontrado em canais profundos em baías. Pode ser agressivo com os humanos se provocado, então não faça isso. Como a maioria das criaturas do fundo do mar, é um caçador oportunista que não é muito exigente, mas gosta de ir atrás de golfinhos, focas, botos e outros animais marinhos. Os tubarões boca grande vivem principalmente em profundidades de 4.600 metros e passam a maior parte do tempo no escuro, como eu. Os cientistas os descobriram em 1976 porque se aproximavam da superfície à noite para se alimentar de zooplâncton. É a única vez que esses tubarões vão lá. Durante o dia, voltam para suas profundezas silenciosas, escuras e misteriosas. Eles se alimentam por filtração, o que significa que mantêm a boca bem aberta enquanto nadam, e assim filtram os plânctons que gostam de comer. Eles têm órgãos que produzem luz dentro da boca, o que atrai presas em potencial, como os crustáceos pelágicos. Esses tubarões vivem nas partes profundas do oceano, mas raramente você pode encontrá-los abaixo de quase 3 quilômetros.
Os cientistas acreditam que outros peixes mais fortes e ossudos os venceram. Partes profundas dos oceanos foram oxigenadas cerca de 70 milhões de anos atrás, e os tubarões existem há muito mais tempo. Porém, os peixes ósseos se ajustaram e adaptaram maneiras eficientes de usar o oxigênio, enquanto os tubarões demoraram nas adaptações e então perderam. Além disso, as profundezas oceânicas são muito mais frias, o que é um desafio para os peixes e o resto dos animais de sangue frio, porque a velocidade do seu metabolismo depende amplamente da temperatura externa.